Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Bom, aqui eu estou trazendo um vídeo diferente, tá? Agora um vídeo acerca de alguns exercícios, né, que a gente tem para fazer aqui, que eu separei para a gente fazer, tá? Eu peguei um PDF qualquer na internet, então tem alguns exercícios aqui que eu achei interessante a gente fazer, tá? E explicando já o que está acontecendo, né? Eu baixei algum programa aqui no meu computador para gravar a tela, né? Para a gente poder resolver algumas questõezinhas, né? Sem ter que fazer no quadro, porque no quadro é limitado, né? E eu tenho que ir lá escrever a questão e tudo mais, né? Aqui pelo computador é mais rápido. Bom, outra coisa, né? Peço perdão que o áudio deve estar uma porcaria, deve estar horrível, porque eu perdi o microfone. Eu não sei onde é que eu coloquei ele, pra falar a verdade. Bom, eu peço perdão se a qualidade não estiver tão boa, tá? E novamente também peço perdão por mais uma coisa, não passei um puta de um tempo ainda em gravar a aula, né? Por conta da ProUni, SISU, essas coisas, né? Matricular na faculdade e tudo mais, né? É muito complicado de lidar com isso e tudo mais, né? Há um tempo da porra, tem documento que você tem que ir atrás, documento que eu não sabia nem que existia, né? Mas agora tá indo tudo mais tranquilo, né? As coisas estão caminhando mais tranquilo. Vamos ver como é que vai ser, né? Bom, mas dito tudo isso, agora a gente vai trabalhar com as questões mesmo, tá? Com as questões. Eu separei aqui algumas questões pra gente fazer. Eu não vou fazer esse PDF inteiro, tá? Vou fazer essa questão 7 aqui. Tem um puta de um enunciado aqui que não serve de porcaria nenhuma, tá? Se você quiser dar uma pausada para ler. Bom, o que importa é essa parte aqui. Os microprocessadores, né, usam um sistema binário de numeração para tratamento de dados. O sistema binário, cada dígito 0 ou 1 é denominado bit, né? Bit é a unidade básica para armazenar dados na memória do computador. Ok. Cada sequência de 8 bits, chamada de byte, ou seja, a cada 8 bits você tem um byte, né? E ele corresponde a um determinado caractere. Aí cada kilobyte, né, corresponde a 2 elevado a 10 bytes, né? Bytes, tá? Aí cada megabyte corresponde a 2 elevado a 10 kbytes. E assim sucessivamente, né? Cada um vai sendo 2 elevado a 10 do anterior, né? Bom, então a gente tem um arquivo de 160 gigabytes, né? Então a gente quer saber quantos caracteres, né, cabem dentro desse 160 gigabytes. Bom, primeiro que eu sei uma coisa. Ele me diz aqui no começo da questão que 8 bits, né, é um byte. Ok? É um byte. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que transformar esses 160 gigabytes, né, em bytes, né? Então vamos primeiro converter as coisas, né? De bytes para kilobytes, né, para kbytes, é o que? Você multiplica por 2 elevado a 10, tá? Então isso aqui é 2 elevado a 10, já multiplicou uma vez. Aí depois, para megabytes, você multiplica de novo por 2 elevado a 10. Então fica 2 vezes... vezes... na verdade não, fica os 2 elevado a 10 que já tinha, vezes 2 elevado a 10 de novo, né? Então é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Aí de megabyte, né, para gigabyte, que é o que a gente está trabalhando, né, a gente multiplica de novo por 2 elevado a 10. Então, multiplicando mais uma vez por 2 elevado a 10, a gente tem o quê? Já chegamos em gigabyte, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem 2 elevado a 10 vezes 10 vezes 10, né? Então, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, isso aqui vai dar 2 elevado a 30, né? Pelas propriedades que a gente viu. Ok, mas não acabou ainda a questão, né? A gente tem o quê? A gente vai ter 160 gigabytes, né? 160 vezes 2 elevado a 30. E por que 2 elevado a 30, né? Esse 2 elevado a 30 é como se eu estivesse convertendo, né? Aqui o gigabyte é como se o gigabyte ele valesse 2 elevado a 30, ok? É mais ou menos essa a lógica, tá? O gigabyte ele vale o 2 elevado a 30. Então a nossa resposta
é a letra B. Ok? Voltando. Bom, próxima questão aqui que eu separei é uma questão mais de álgebra, né? Da FUVEST, bem antiga essa questão da FUVEST. FUVEST 1980, meu brother. 1980 não tava nem sonhando nascer, né? Bom, 2 menos, a gente tem que resolver apenas uma expressão aqui, que é 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1, tá? Aqui tem uma coisa muito interessante que eu não ensinei nas propriedades, né? Que se chama racionalização, tá? Racionalização. Racionalização para você, serve como uma maneira de você remover uma raiz do denominador. Imagine que você tem uma fração, né? Descrita do seguinte modo. Vou botar uma coisinha mais bonitinha aqui. A sobre B, né? Uma fração normal. Se A e B forem números pares, você pode dividir um pelo outro, né? Se A for divisível por B, você pode efetuar a operação. E do mesmo modo, se A não for divisível por B, você pode realizar a operação gerando ou uma dízima periódica, né, um número do tipo 0,6666, né, infinitamente, né, ou de maneira aleatória, né, 0,61432, enfim, você pode realizar essa operação. Só que o problema é que quando no denominador, né, você tem um número com uma raiz, por exemplo, raiz de B. Cara, como é que eu vou imaginar um número que é multiplicado pela raiz de B de A, né? Como que eu vou imaginar isso? Esse que é o problema, entende? Não é legal você ter radicais no denominador, porque você não consegue efetuar a divisão, né? É claro, cursos mais avançados de matemática, o cara estão nem aí, né? Tanto faz, mas 90% das questões, elas vão pedir que você racionalize, né? Aí você tem que ver se a questão ela quer que você racionalize ou não, tá? Mas geralmente quando você se encontrar com um caso como esse, que tem uma raiz no denominador, você tem que dar um jeito de simplificar isso aqui, tirar essa raiz do denominador, né? E para isso a gente vai utilizar da racionalização. E como é que funciona a racionalização? Bom, eu mostrei aqui, né? Eu apaguei, nem precisava ter apagado, né? Que merda. Enfim, A sobre raiz de B, né? Para eu eliminar essa raiz de B, eu posso fazer uma coisa interessante, né? Lembra que pelas nossas propriedades, se eu multiplicar a raiz de dois números, né? Multiplicar uma raiz por ela mesma, eu obtenho um número que tem dentro. Imagina, lembra lá que eu tinha dito, né? Que eu só pego o 2 e elevo ao quadrado, eu obtenho 4. Se eu extrair a raiz do 4, eu obtenho 2. Então é essa a lógica, sabe? Eu quero multiplicar esse cara por algum número, né? A raiz de B por algum número, de modo que, quando eu multiplicar, eu elimine essa raiz. E como é que eu posso fazer isso? Multiplicando por raiz de B. Porque, ó, raiz de B vezes raiz de B é como se, pela multiplicação de fatores iguais, né, de raízes iguais, eu acabo por obter a raiz de B vezes B, que é B ao quadrado, né, ó. Pelas nossas propriedades, fica raiz de B vezes raiz de B. O B, que está aqui dentro, entra dentro desse radical multiplicando, né? E vira raiz de B ao quadrado. E aí, raiz quadrada de B ao quadrado é o próprio B. A raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Tá? Então, a gente pode utilizar isso aqui. Só que é claro, né? Eu não posso só multiplicar o denominador. Para manter a igualdade verdadeira, eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, se eu peguei e multipliquei por raiz de B embaixo, eu tenho que multiplicar por raiz de B em cima, tá bom? Para manter a igualdade. Então, raiz de B vezes raiz de B, isso aqui vai dar B, tá? Vou colocar o resultado aqui, ó. Vai dar... isso aqui vai dar B. E em cima vai dar A raiz de B, né? E pronto. Morreu a questão aqui. Se eu conseguir dividir A por B, perfeito. Se eu não conseguir, deixa do jeito que tá. Tá bom? Bom, vamos fazer isso aqui na prática, né? Porque eu imagino que deve estar bem confuso. Deve estar bem confuso. Porque é com letra, né? Com letra, sim, tem que ter mais intimidade com a situação, né? Bom, mas vamos fazer aqui. Eu quero eliminar esse raiz de 2, né? Mas não adianta nada eu multiplicar por raiz de 2. Porque se eu multiplicar por raiz de 2, olha o que eu vou obter. Eu vou obter 2, só que aí eu vou ter... Eu tenho que separar por parênteses, tá? Mais pra frente eu gravo uma aula sobre expressão numérica, né? Acerca também de... como é que é o nome?
produtos notáveis também é muito interessante. São várias coisas da matemática que a gente utiliza, né? Que você tem que ter um domínio. Mas enfim, vou explicando aqui cada coisa, né? Bom, quando eu for, nesse caso aqui, quando eu for multiplicar uma expressão, tá? Uma expressão é quando você tem mais de dois termos, tá? Dois termos ou mais, né? Se você tem raiz de 2 menos 1, como nesse caso, é uma expressão. 1 mais 2 é uma expressão, entende? Então, sempre quando você tem dois termos ou mais, é uma expressão. Aí você tem que multiplicar sempre cada um dos termos da expressão, tá? Aí, se eu fizer essa multiplicação desse jeito, olha, multiplicar por raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre raiz de 2, eu vou ter o quê? Vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 2 ao quadrado, dá 2, né? Menos 1 vezes raiz de 2. E 1 vezes raiz de 2 é o próprio raiz de 2, então não é legal pra gente fazer assim. E existe uma coisa muito interessante chamada de... Como é que eu posso dizer, né? Existe uma coisa chamada de produtos notáveis, né? E dentro desses produtos notáveis tem o quadrado da diferença, tá? O quadrado da diferença não é o quadrado da diferença, é a diferença entre dois quadrados, né? A diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados, ela é do seguinte modo, ela é dada do seguinte modo. É a ao quadrado menos b ao quadrado. E você pode escrever isso aqui como a mais b que multiplica a menos b. Se eu escrever dessa maneira aqui, eu obtenho a ao quadrado menos b ao quadrado. E olha que interessante. É isso que eu quero. Porque se eu pegar a ao quadrado, no caso a minha raiz de 2, e elevar ela ao quadrado, eu vou obter 2. E se eu pegar o meu menos 1 e elevar ao quadrado, eu vou obter 1, né? Enfim, é isso que eu quero. Porque aí eu não vou ter nenhuma raiz no meu denominador. Aí então o que eu posso fazer? Pela diferença de quadrados, eu posso multiplicar esse aqui, ó. Peraí, vou deixar do jeito que tá, né? Olha, aqui é como se eu tivesse esse cara aqui, ó. Né? Como se eu tivesse esse carinha aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por esse outro cara daqui. Por quê? Porque se eu multiplicar por esse outro cara daqui, eu obtenho a diferença de quadrados. Então, multiplicando isso aqui ó, por A, quem seria o A? Raiz de 2 e o B seria o 1. Então, seria raiz de 2 mais 1, né? Mesma coisa eu tenho que fazer em cima, né? Se eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima, tá bom? Fiz embaixo, faço em cima. Então, se eu estou multiplicando por raiz de 2 mais 1 embaixo, eu multiplico por raiz de 2 mais 1 em cima, tá? Não queria que esse vídeo ficasse muito grande, né? Mas enfim, vamos lá. Resolvendo isso aqui, ó, raiz de 2 ó, pela diferença de quadrados, né? A gente vai ter o quê? Vamos ter que aqui embaixo vai ter que ficar a ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, menos o segundo ao quadrado. E o segundo ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então vai ficar 2 menos 1. Em cima a gente vai ter o quê? Vamos ter a mesma coisa, né? Só que agora em cima não é uma diferença de quadrados, mas a gente vai fazer a multiplicação, tá? Quando a gente tem multiplicação entre expressões, o que? A gente multiplica cada um dos seus termos por seus termos respectivos, né? Então se eu pego o 2, eu multiplico o 2 por raiz de 2 e faço o 2 vezes 1. É o famigerado chuveirinho, tá? Você multiplica aqui, tem a ver com a propriedade comutativa da multiplicação. Você multiplica esse cara por esse e por esse. Aí a mesma coisa você faz para o outro. Pega o raiz de 2, multiplica por 2, e depois multiplica por 1. Então isso aqui vai dar o quê? 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2 vai dar menos 2. E menos raiz de 2 menos 1 dá menos raiz de 2. Tá? Deixa eu só reescrever aqui para ficar um pouquinho melhor, porque o espaço está pequeno. Tá bom? Então vou botar um pouquinho assim mais pro canto. Puxar um pouquinho mais assim. Aqui para ficar mais no grau, né? Eu consegui colocar a expressão como um todo. Tá bom? Então isso aqui vai ficar menos, né? Raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2. Tá? Isso aqui é tudo propriedadezinha de multiplicação, divisão, tá? Eu acho que eu não comentei isso, né? Eu vou comentar mais pra frente, né? Acerca dessas coisas do chuveirinho, né? Da faturação. É porque é muito detalhezinho, sabe? É muito detalhezinho. Mas aqui a gente vai vendo, sentindo o gostinho. Mais pra frente a gente vê mais aprofundadamente, né? Mais aprofundado. Isso aqui. Então a gente tem o quê? Ó,
aqui eu posso fazer da maneira que eu bem entender, tá? Eu vou apagar esse cara aqui de baixo para a gente poder colocar a resposta, tá bom? 2 raiz de 2 menos raiz de 2, ó, eu posso fazer na ordem que eu quiser, tá? 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Tem que fazer sempre os iguais, tá? Eu não posso fazer 2 raiz de 2 menos mais 2. Eu eu até posso, se eu souber a resposta, se tiver o valor para raiz de 2. Mas como eu não tenho um valor para raiz de 2, eu vou deixar desse jeitinho aqui. Eu faço sempre os iguais com os iguais, tá? Então 2 raiz de 2 menos raiz de 2, isso aqui vai dar raiz de 2, né? Se eu tenho duas vezes uma coisa menos uma vez aquilo ali, eu fico com uma vez aquilo ali, entendeu? E mais raiz de 2 menos 2, ou e mais 2 menos 2. Então isso aqui corta e fica 0, né? E aqui embaixo, 2 menos 1 é o próprio 1. E raiz de 2 dividido por 1 é o próprio raiz de 2. Então a nossa resposta é justamente a letra A. Ok? Ok. Vamos tentar fazer mais uma questãozinha aqui. Quero ver se eu pego aqui alguma questãozinha mais... uma questãozinha mais fácil pra gente. Não mais fácil, né? Mais simples pra gente fazer. Né? Porque fácil não tem graça, né? Coisa fácil não tem graça. Eu queria algo mais simples, na verdade, né? Bom, aqui, ó, bem interessante essa daqui, né, ó. Qual que é a metade de 2 elevado a 22, tá? Qual que é a metade de 2 elevado a 22? A metade de 2 elevado a 22 é bem interessante fazer o cálculo, tá? É bem interessante. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom pra gente poder escrever bem aqui, tá? Nesse espacinho aqui. Bom, a metade de 2 elevado a 22. A metade de um número, ó, tenha em mente, a metade de um número é sempre esse número dividido por 2. A metade quer dizer isso, tá? Metade quer dizer dividir por 2. Sempre assim, sempre imagina. Metade dividir por 2. Então vamos pegar aqui 2 elevado a 22, e o que é a metade dele? É dividir por 2. E lembra das propriedades que a gente viu? Olha a aplicação delas aqui, ó. Questãozinha da FUVEST, tá? É antiga, mas questãozinha da FUVEST. 2 elevado a 22 é você pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 22 vezes. E aí a gente vai dividir por 2. E o que é 2 aqui? É o 2 elevado a 1. Aí pela propriedade a gente vai ter o quê? A gente vai ter A, né, elevado a N, né, dividido por A elevado a X, né? A gente tem o quê? A gente tem A elevado a N menos X, pela propriedade que a gente viu, né? É claro, não foi escrito com essas letras, né? Acho que eu usei M, na verdade, né? Vou até escrever aqui com M, né? Pra ficar mais claro, né? A elevado a N dividido por A elevado a M, né? Fica A elevado a N menos M. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 elevado a 22, 2 elevado a 22, menos 1. Então, isso aqui fica 2 elevado a 21. Pronto, só isso. E mostrando isso aqui na prática, tá? Essa é a resposta, tá? Mas mostrando isso aqui na prática, é desse modo aqui a resposta. É como se eu estivesse fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tananã, 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 vezes 2, tá? Isso aqui 21 vezes, tá? Vou escrever aqui, ó. 21 não, 22 vezes. 22 vezes. Aí eu pegasse tudo isso por 2. Aí o que? Eu com outro 2, arrancou. Aí era 22, virou 21. Ou seja, a metade de 2 é 2 elevado a, tá? É só você imaginar. É como se eu estivesse pegando 2 várias vezes e dobrando ele, né? Dobrei, fui. Aí era 2, virou 2 ao quadrado, virou 2 à quinta, 2 à oitava, a nona, a décima, enfim, dobrando, né? Então, se eu quiser tirar a metade, é literalmente eu diminuir 1 no expoente. Isso, tá? E bom, eu acho que a aula já deve estar bem grande, tá? Quem sabe se for legal, tiver ficado legal a gravação, né? Eu posso gravar mais vezes assim. Se não tiver ficado, deixa do jeito que tá e continua do método antigo. Então, essa aqui foi a aula. Eu peço perdão se não tiver, se não tiver ficado muito bom, né? Principalmente por conta do áudio e tal.
nunca tinha posicionado a câmera para gravar meu rosto assim. E eu vou ver como é que eu vou colocar isso aí na edição, né? Bom, mas é isso.